9 de agosto de 48 a.C. Nas planícies secas e cobertas de poeira de Farsalo, no coração da Grécia, dois exércitos colossais da mesma nação estavam prontos para se destruírem mutuamente. De um lado estava Pompeu Magno, o grande da República Romana, comandante de mais de 40.000 homens, apoiado por milhares de cavalaria, soldados aliados e famílias nobres cujos nomes ecoavam pela história de Roma. No lado oposto estava Caio Júlio César, outrora aliado de Pompeu, outrora seu genro, agora liderando mal 22.000 soldados exaustos, desgastados por semanas de derrota e retirada. E, no entanto, em apenas algumas horas, o lado mais fraco sairia vitorioso. Esta batalha decidiria não apenas quem governaria Roma, mas no que Roma se transformaria, pois de suas cinzas uma nova era surgiria, a Era do Império, o que permitiu a um soldado de nascimento humilde como César derrubar o homem que foi aclamado como o símbolo da República. A resposta reside num plano tão simples e ainda assim tão implacável que alteraria o curso da história para sempre. A Guerra Civil Romana irrompeu em 49 a.C., quando Júlio César liderou seu exército através do rio Rubicão, um ato considerado rebelião aberta contra a República. Ele tinha sido parte do primeiro triunvirato, uma poderosa aliança com Pompeu Magno e Crasso, compartilhando o controle sobre os vastos territórios de Roma. Mas quando Crasso foi morto durante a campanha parta, aquele delicado equilíbrio de poder ruiu. O Senado se aliou a Pompeu, enquanto César foi rotulado como uma ameaça à própria República. Pompeu era a personificação da velha aristocracia de Roma, rico, honrado, o homem que outrora havia livrado o Mediterrâneo de piratas e trazido paz às províncias. César era diferente. Embora nascido em sangue nobre, sua família era pobre. Ascendeu não pelo privilégio, mas pelo carisma, ambição e uma série de vitórias brilhantes na Gália. Os dois homens, outrora aliados e até ligados por laços familiares, haviam se tornado agora símbolos de duas almas opostas de Roma, a República da Tradição versus a Roma da Transformação. Após uma derrota esmagadora em Dirráquio, César perdeu milhares de homens. Ele foi forçado a recuar para leste, seu exército faminto, exausto e constantemente perseguido. Pompeu acreditava que César estava acabado, que um golpe final acabaria com a guerra de uma vez por todas. Mas César não estava fugindo. Ele estava escolhendo. Ele selecionou deliberadamente o local onde lutaria. Uma planície fechada e empoeirada que transformaria a vantagem de Pompeu em números num fardo. Esse lugar era Farsalo. Eu vou lutar contra ele, disse César calmamente. Quer ele escolha defender-se ou não. Sua voz era baixa, mas seus olhos, afiados como aço, não deixavam dúvidas de sua determinação. Se você já ouviu falar da grande guerra civil entre César e Pompeu, talvez num livro de história ou na história de um antigo professor, convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários. Cada memória, cada reflexão, é uma pequena, mas preciosa peça de nossa história humana compartilhada. Em 49 a.C., um pequeno rio no norte da Itália chamado Rubicão se tornou a linha divisória entre dois mundos. De um lado estava a Roma do passado, o Senado, as famílias nobres e as leis antigas que haviam governado por séculos. Do outro estava a Roma do futuro, onde Caio Júlio César avançava com um exército leal e um sonho que ninguém mais compreendia totalmente. Ao pisar na água congelante, César disse apenas algumas palavras. A sorte está lançada. Essa única frase cortou a história ao meio. A partir daquele momento, a guerra civil havia começado. Pompeu Magno, outrora aliado e amigo íntimo de César, agora estava no lado oposto. Ele havia sido celebrado como o herói da República, o homem que esmagou os piratas, libertou o Oriente e recebeu a autoridade incomparável do Senado. Pompeu encarnava a velha ordem, honra, hierarquia
e o poder coletivo da aristocracia de Roma. César era diferente. Ele era um homem do campo de batalha, não da Câmara do Senado. Ele entendia o povo, falava com eles na linguagem da esperança e fazia seus soldados acreditarem que estavam lutando não apenas por ele, mas pelo futuro de Roma em si. 2 homens, um representando a República, o outro o destino imperial que estava prestes a nascer, eram agora inimigos. Antes de chegar a Farsalo, César havia sofrido uma severa derrota em Dirráquio. Suas tropas estavam famintas, muitas estavam feridas, e o moral estava desmoronando. Naquela batalha, Pompeu quase destruiu todo o exército de César. Mas César não cedeu. Ele se retirou em ordem, marchando para o leste através de colinas áridas, tomando suprimentos ao longo do caminho apenas para se manter vivo. Durante a retirada, ele escreveu uma breve mensagem aos seus homens. Venceremos, mas em nossos termos, não nos deles. Era mais do que garantia. Era uma declaração de estratégia. César se recusou a ser encurralado. Ele pretendia forçar Pompeu a uma armadilha psicológica, onde a autoconfiança se tornaria fatal. Pompeu, comandando quase 40.000 homens, acreditava que o destino já era seu aliado. O Senado o aclamava como o Salvador de Roma. Em todas as reuniões, os senadores o instigavam. Acabe com esta guerra. Traga a cabeça de César de volta a Roma. Pompeu ouviu, mas ele havia mudado. Outrora um general ousado, ele agora agia como um estadista cauteloso. Ele evitava riscos, convencido de que o próprio tempo desgastaria seu inimigo. César, no entanto, sabia melhor. Aquele que espera na guerra é derrotado antes do início da batalha. Por quase um mês, os 2 exércitos se perseguiram pela Grécia Central, sobre colinas, através de rios, em planícies queimadas. De dia, o céu estava denso de poeira. À noite, o brilho das fogueiras se refletia em rostos cansados. Os soldados de César dormiam sobre pedra e comiam pão seco. Ainda assim, seus olhos ainda ardiam de fé, porque seguiam não um político, mas um comandante. Finalmente, ambos os exércitos pararam na planície ampla, plana e queimada de sol de Farsalo. César subiu uma pequena colina e olhou em direção à névoa onde o acampamento de Pompeu se erguia. Virando-se para Marco Antônio, ele disse calmamente: Ele tem mais homens, mas nós temos mais soldados. Pompeu, convencido de que César estava exausto, posicionou suas forças ali. Por dias, os 2 exércitos se enfrentaram a menos de 3 quilômetros de solo vazio. Todas as manhãs, as cornetas soavam, mas ninguém se movia. Eles apenas observavam, esperando através da névoa, enquanto o silêncio se tornava pesado. Era a calmaria antes da maior tempestade que Roma jamais tinha visto. A manhã chegou a Farsalo sob um fino véu de névoa que se estendia pela planície árida. Gotículas de orvalho agarravam-se aos capacetes de bronze dos soldados romanos, refletindo a luz fraca e pálida do sol da alvorada. Ninguém falava. Apenas o fraco chocalhar das cotas de malha e o sussurro do vento contra os estandartes das legiões quebravam o silêncio. Antes que o sol tivesse nascido completamente, César emergiu de sua tenda. Ele caminhou lentamente ao longo da linha de seus homens, parando para repousar a mão em um ombro, apertando um cinto em outro. Ele não ofereceu um longo discurso, apenas um comando calmo e firme. Hoje não lutamos contra romanos. Nós lutamos para salvar Roma. Cada soldado entendeu. Esta batalha decidiria não apenas suas vidas, mas o destino de sua pátria. As planícies de Farsalo ficavam entre 2 cristas baixas e secas, abertas, empoeiradas e duras como pedra. O solo era firme, mas coberto por um pó fino que se levantava em nuvens a cada passo. Ao norte corria um rio estreito, raso, mas profundo o suficiente para bloquear o movimento da cavalaria.
César posicionou seu acampamento no terreno mais baixo, de costas para o rio, criando uma linha defensiva flexível. Daquele local, qualquer exército que o atacasse teria que avançar ligeiramente em subida, o suficiente para diminuir a velocidade dos cavaleiros. Um pequeno detalhe, mas na guerra, pequenos detalhes traçam a linha entre a vida e a morte. Pompeu, em contraste, escolheu o terreno mais alto e mais amplo, acreditando que o espaço aberto e os números superiores lhe dariam domínio completo. Mas ele negligenciou uma verdade. Um vasto campo de batalha também significa um exército mais difícil de controlar. Um exército com o dobro do tamanho deixa de ser uma vantagem quando não consegue se mover como um só. César organizou suas tropas no estilo que o servira na Gália, mas desta vez ele adicionou uma nova camada de astúcia. No flanco direito, onde ele estava pessoalmente, estava sua 10ª legião, Legio X Equestris, veteranos que o haviam seguido através do Reno e lutado inúmeras batalhas na Germânia. Eles eram totalmente leais, vendo César não apenas como um comandante, mas como um pai. Sob ele servia Públio Sula, um oficial experiente e amigo de confiança. No centro, César colocou a 11ª e a 12ª legiões, sob Domício Calvinus. Eles deveriam manter-se firmes, estáveis, imóveis, a espinha dorsal do exército. Na esquerda, comandada por Marco Antônio, estavam a 8ª e a 9ª legiões, soldados endurecidos pela guerra que haviam conquistado a Gália ao lado de César. Antônio, feroz e impulsivo, mas leal até o fim, tinha dito uma vez: "Se César me ordenar ao inferno, eu lhe darei o caminho." Atrás das 3 linhas principais, César escondeu uma força de reserva especial de 3.000 lanceiros, escolhidos a dedo de suas legiões. Eles carregavam longas hastai, lanças projetadas para perfurar cavalos à distância. Ele ordenou que ficassem imóveis até que a cavalaria de Pompeu se aproximasse, e então avançassem como uma única flecha. Era sua carta escondida, uma armadilha que Pompeu jamais veria. Do outro lado do campo, o exército de Pompeu se reuniu com a grandeza que condizia com o orgulho da República. As fileiras se estendiam até onde a vista alcançava, armaduras reluzentes, estandartes dançando ao vento da manhã. No centro estavam as legiões sírias sob Cipião, numerosas, disciplinadas e bem treinadas, embora não testadas contra os veteranos de César. No flanco direito, Arrenobarbus comandava forças ancoradas firmemente ao rio, uma posição quase impenetrável. Na esquerda, o orgulho de Pompeu. Mais de 7.000 cavaleiros, apoiados por ágeis auxiliares gregos, liderados por Tito Labieno. Labieno havia sido o braço direito de César na Gália, mas desertara para Pompeu. Ninguém vivo conhecia as táticas de César melhor, e nenhuma traição era mais profunda. O plano de Pompeu era clássico: permitir que César atacasse primeiro, depois liberar sua cavalaria num ataque de flanco devastador na direita de César. Assim que a formação inimiga cedesse, sua infantaria avançaria e terminaria o trabalho. Era uma estratégia segura, mas também rígida, previsível. Pompeu confiava nos números para esmagar a audácia. Quando a escuridão caiu sobre Farsalo, o céu ficou totalmente preto, quebrado apenas pelo piscar de milhares de tochas em ambos os acampamentos. Os sons da guerra enchiam o ar. O clangor da armadura sendo reparada, o bufo de cavalos inquietos, o tilintar de espadas deslizando nas bainhas. Era o pulsar metálico de uma noite antes da batalha. Dentro da tenda de comando de Pompeu, seus generais discutiam. Alguns o incitavam a atacar primeiro, outros a esperar. Pompeu ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse calmamente: "Amanhã ele estará muito cansado para lutar. Deixe-o vir para sua própria morte." Do outro lado da planície, na luz fraca de sua tenda, César estava escrevendo uma breve carta a Roma. Ela continha apenas uma linha: "Se eu falhar, lembre-se de que não hesitei.
Se eu vencer, Roma nunca mais será a mesma. Antes do amanhecer, César saiu. Ele olhou para a planície coberta de névoa, onde milhares de homens morreriam em breve por 2 nomes, César e Pompeu. Na luz fraca da manhã, ele murmurou para Marco Antônio: Ele tem os números, nós temos a fé. Vamos ver qual se mostra mais forte. De algum lugar do vale, o profundo rufar dos tambores de guerra começou a ecoar. Os homens se formaram. O vento carregava o sabor metálico das armas e a poeira da planície. A batalha final da República Romana estava prestes a começar. Aurora, 9 de agosto de 48 a.C. A primeira luz se derramou sobre a planície de Farsalo, banhando as densas fileiras de soldados que esperavam em silêncio pela ordem de lutar. O ar estava denso como fumaça, pesado, como se até o próprio céu temesse o que estava por vir. Do acampamento de César, 3 explosões de uma corneta de bronze cortaram a quietude. Uma parede de escudos se ergueu em uníssono. Mais de 20.000 soldados romanos começaram a marchar para a frente, seus passos sincronizados, levantando a poeira numa névoa fantasmagórica. Ninguém gritou. Apenas o assobio do vento através das lanças e o ritmo constante da respiração de homens que sabiam que estavam caminhando em direção à morte. Do outro lado do campo, Pompeu Magno observava através da poeira movediça. De sua posição em uma colina, sua capa carmesim tremulava suavemente atrás dele, enquanto estava montado em seu cavalo. Ele não deu ordem para atacar. Nenhuma linha se moveu. Pompeu tinha certeza de que César estava entrando em sua armadilha. Ele queria que o inimigo se cansasse, que viesse muito longe, que quebrasse a formação, e então atacaria assim que eles fraquejassem. Quando um jovem oficial perguntou: Meu senhor, devemos avançar? Pompeu apenas balançou a cabeça. Não há necessidade. Deixe-o destruir-se. Mas esse silêncio, aquele único instante de hesitação, era exatamente o que César estava esperando. César contrapõe a armadilha. No meio do campo, César viu que o exército de Pompeu permanecia imóvel. Um leve sorriso cruzou seu rosto. Então, levantando a mão, ele sinalizou para suas legiões pararem. O exército inteiro parou de uma vez, a poeira girando ao redor deles como uma cortina. Ele os deixou descansar por um momento, realinhou suas fileiras e então deu um comando calmo. Avancem novamente, mas não corram. Nós lutamos com vontade, não com fôlego. Quando as tropas de César retomaram sua marcha, sua formação permaneceu apertada, ininterrupta, movendo-se como um único bloco de ferro. Quando estavam a 200 passos, César abaixou a mão, o sinal para carregar. Pompeu puxou suas rédeas e deu a ordem: Cavalaria, avante! De seu flanco esquerdo, 7.000 cavaleiros avançaram como um só. O som dos cascos trovejava como uma tempestade, e nuvens de poeira subiram tão espessas que obscureceram o sol. Atrás deles, os soldados de Pompeu aplaudiam, acreditando que a vitória estava ao alcance. Na direita de César, a linha vacilou. Cavalos caíram, escudos se estilhaçaram, fileiras começaram a tremer. Parte da cavalaria de César foi forçada a recuar, abrindo lacunas perigosas. Por um momento, parecia que Pompeu estava certo. O ataque de sua cavalaria estava prestes a cortar o flanco de César como uma lâmina através de um tecido. Mas César não estremeceu. Ele se virou para Públio Sula e acenou uma vez. Por trás da linha principal, 3.000 lanceiros escondidos irromperam como uma rajada de aço. Eles não gritaram. Eles não lançaram dardos. Eles se agacharam, plantando suas longas lanças para fora. A primeira fila mirou no peito dos cavalos, a segunda nos cavaleiros atrás deles. Então veio o som, metal perfurando carne, cavalos gritando, homens clamando de terror. Em minutos, a cavalaria de Pompeu caiu no caos. Cavalos assustados caíram para trás em suas próprias linhas.
O chão se transformou em lama, uma mistura de poeira e sangue. Labieno, comandante dos cavaleiros de Pompeu e outrora tenente de confiança de César, tentou reagrupá-los, mas seus gritos foram engolidos pela tempestade. Então a cavalaria de César, reagrupada e reformada, deu a volta e atacou o inimigo por trás. 2 mandíbulas de ferro se fecharam. Todo o flanco esquerdo de Pompeu desmoronou. Os sobreviventes entraram em pânico. Alguns abandonaram seus cavalos. Alguns jogaram fora suas espadas. Eles fugiram, colidindo com seus próprios homens enquanto a linha se desfazia. Vendo seu flanco esquerdo destruído, César deu a ordem para um avanço total. Apontando para o centro de Pompeu, ele disse: "Agora, Roma nascerá de novo." As cornetas soaram. Marco Antônio e Domício Calvinus lideraram suas legiões juntas. O exército de César avançou em formação de cunha, dirigindo-se diretamente para o centro de Pompeu. Sua disciplina, sua experiência, seu ritmo inquebrável, isso estilhaçou as fileiras de Pompeu como ondas quebrando contra a pedra. Pompeu tentou chamar suas reservas, mas o comando já havia se dissolvido. Os soldados mais jovens, que nunca tinham visto um verdadeiro campo de batalha antes, largaram suas armas e correram. O centro cedeu. Do flanco, os lanceiros de César deram a volta e começaram a cercar o inimigo, pressionando-os cada vez mais. Como ferro fundido, as linhas de César se curvaram para dentro, até esmagarem tudo o que estava preso no interior. A poeira engoliu toda a planície. Os homens não conseguiam mais distinguir amigo de inimigo. O ar estava cheio do choque do aço, dos gritos dos moribundos, dos apavorados pedidos de misericórdia. E no coração da tempestade, César permaneceu calmo, observando, impassível. Quando viu os estandartes de Pompeu começarem a cair, ele levantou o braço direito, o sinal para acabar com isso. Suas legiões avançaram uma última vez. Aqueles que ainda seguravam armas foram levados para o rio ou abatidos onde estavam. De longe, Pompeu viu seu estandarte cair. Seu rosto ficou pálido. Sem uma palavra, ele virou seu cavalo e fugiu do campo de batalha. Ninguém o parou. Ninguém se despediu. Nas planícies de Farsalo, Roma havia se matado. Dezenas de milhares de homens, falando a mesma língua, servindo a mesma pátria, caíram sob o mesmo céu. Quando o sol finalmente se pôs, apenas fumaça e silêncio permaneceram. Corvos circulavam sobre os mortos. O vento movia-se através dos escudos quebrados, emitindo um lamento solitário e metálico. A batalha de Farsalo havia terminado, mas esta não foi uma vitória. Foi o agonizante renascimento de uma civilização. Enquanto o sol se punha no horizonte, o estandarte de Pompeu caía. Seu exército outrora orgulhoso se desfez. Alguns se renderam, outros fugiram em caos. César, sabendo que a guerra não poderia ser permitida a definhar, deu uma única ordem: perseguir sem pausa. Suas legiões avançaram sobre o acampamento de Pompeu, capturando dezenas de milhares de soldados. Eles não foram massacrados. Em vez disso, César lhes ofereceu uma escolha: juntar-se às suas fileiras. Foi tanto um ato de misericórdia quanto um golpe de mestre de estratégia, transformando inimigos derrotados em seguidores gratos. Enquanto isso, Pompeu, com apenas um punhado de generais leais, escapou para o sul. Alguns fugiram para Cartago, outros para a Ibéria. O próprio Pompeu virou-se para o Egito, convencido de que lá, velhos aliados o abrigariam. Mas ele não sabia. O destino já estava à espera naquelas praias. De acordo com registros antigos, Pompeu perdeu 15.000 homens naquele dia, com mais 24.000 capturados, enquanto as baixas de César somavam apenas 1.200. O mundo romano inteiro ficou chocado. César não perdeu tempo. Ele zarpou para o leste, cruzou a Ásia Menor e chegou a Alexandria em 2 de outubro de 48 a.C.
Lá, ele recebeu a notícia. Pompeu estava morto, assassinado na costa egípcia por homens que um dia o chamaram de amigo. A vitória em Farsalo elevou César ao pico máximo do poder. A República Romana não desmoronou naquele dia, mas seu espírito foi alterado para sempre. Das cinzas da Guerra Civil, o Império Romano começou a surgir. Séculos depois, o historiador Paul K. Davis escreveria: a Batalha de Farsalo não pôs fim à Guerra Civil, mas deixou claro para toda Roma que apenas um homem permanecia apto para liderar. César havia triunfado. No entanto, nesse triunfo, ele pisou no caminho mais solitário de sua vida, pois a partir deste momento ele não teria mais rivais para lutar, apenas o próprio destino.